Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje faz uma análise das mudanças ocorridas em um órgão que é a voz jurídica do governo do Acre. A Procuradoria-Geral do Estado conquistou uma mudança estrutural nos últimos anos. O órgão tem feito até uma publicação científica que não deixa a desejar nenhuma outra do país. E quem vem conversar com a gente sobre isso é a procuradora-chefe do Centro de Estudos Jurídicos da PGE, Marisiana Monteiro de Oliveira Singh. É isso mesmo, doutora? Exatamente. Tá. Boa noite, prazer recebê-la aqui no Ideias da Aldeia. Prazer é todo meu estar no seu programa. Procuradora, vamos entender um pouco, primeiro para saber valorizar um pouco a situação em que está, tentando rememorar o passado, né, para poder valorizar as conquistas que foram feitas. O que representa hoje a Procuradoria-Geral do Estado manter uma revista como essa que está sendo publicada, que está sendo já há quanto tempo que tem essa revista? Faz 4 anos. Há 4 anos que vocês mantêm uma publicação científica. O que isso significa? Isso para a gente é motivo de muito orgulho e honra, apesar de reconhecer que é uma tarefa árdua, tendo em vista que os recursos provenientes para a edição da revista são poucos, né? Então nós temos que, com bastante criatividade, somar esforços com parceiros para poder fazer essa revista, né? Nós temos também muito apoio do governo do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado também, e com esses apoios a gente consegue editar a revista da Procuradoria. E essa revista da Procuradoria-Geral do Estado, quando a gente fala assim, uma publicação, uma revista, geralmente nos vem à cabeça essas revistas que são vendidas em bancas. A revista acadêmica, o que ela traz de diferente? Então, a revista, na realidade, é um livro, né? A Procuradoria, o trabalho científico dos procuradores é publicado nessa revista. Então, nós temos teses defendidas pelos procuradores em Congresso Nacional, são teses no campo do direito público. E essas teses nós fazemos inserir na revistas. Artigos jurídicos, peças processuais, o trabalho da lide forense, quando você faz um recurso, quando você emite um parecer, e esse parecer, esse recurso que contém matérias controvertidas e de alta indagação científica, nós prestigiamos e colocamos dentro da revista, para que o público saiba qual é a produção, qual é o nível intelectual de conhecimento que os procuradores detêm no seu trabalho do dia a dia lá na Procuradoria. Quando a senhora compara as teses defendidas na revista da Procuradoria-Geral do Estado, aqui no Acre, com outros estados do país e outras publicações, o que de fato fica nessa comparação? Nós ficamos a desejar ou não? O que se tem observado é que nós não ficamos a desejar para nenhum estado do Brasil. Muito pelo contrário. Nós somos tidos assim como exemplo. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, o professor Jacobi, né, que é um grande professor, que tem vários livros, ele em sessão plenária do Tribunal de Contas, lá do Distrito Federal, teceu elogios à nossa penúltima revista e fez constar em ata da reunião do tribunal. Então é motivo de muito orgulho para a gente, estar no mesmo nível, quiçá maior do que dos outros estados. Doutora Marisa, o direito hoje vive, mais uma, não sei se posso chamar o direito como uma instituição, mas vive uma crise constante, sobretudo com o advento da internet. A gente percebe que o direito está em crise. De que forma essa crise está espelhada na revista da Procuradoria? Porque na realidade o direito ele tem que acompanhar a dinâmica da sociedade, né? A sociedade está mudando a passos largos. Você deu o exemplo da globalização, da internet, as informações são vindas assim de uma forma muito veloz, né? Então o direito ele tem tentado acompanhar, não obstante não tem conseguido com tanta eficiência, uma vez que nós temos os processos legislativos, né, de reformulação da nossa legislação, que já está um pouco arcaica, né, muito defasada. Nós tivemos agora a reforma do processo civil, né? Nós tivemos grande, posso dizer, ganho para o cidadão, porque antigamente, pela fotografia do processo civil, você entra com uma ação, né, dizendo o seu direito, e depois quando o juiz te dá uma sentença reconhecendo que você efetivamente tem aquele direito, você acha assim, ganhei a ação, e agora? Quero receber o meu bem de vida. Não, você teria que entrar com outro processo, que seria o processo de execução, e ter que marchar processualmente com vários outros recursos. Com essa reforma recente, não há mais essa dicotomia, essa divisão de processo de conhecimento e processo de execução. O processo agora vai ser uno, logo após que saia a sentença,
o credor pode requerer para o juiz que o devedor pague. Se o devedor não pagar ou não entregar o bem de vida desejado, ele pode nomear bens à penhora. Antigamente era o próprio devedor que nomeava, e agora o credor pode fazer. Então já tivemos grandes avanços nesse sentido. Doutora Marise, a senhora é especialista em direito constitucional. De que forma a senhora argumentaria para uma pessoa, um cidadão comum, a importância de ter uma publicação como essa na Procuradoria-Geral do Estado? É interessante que qualquer um do povo possa ter acesso a uma publicação como essa, porque as pessoas têm que estar informadas do que efetivamente você tem de direito para poder reivindicar. Muitas vezes as pessoas ignoram que tem o direito a um determinado aspectos e pensam que estão lidando por questão de gratidão e não porque efetivamente, de fato, eles têm aquele direito de exercer. Por exemplo, de entrar numa fila, de não ter que esperar por uma hora dentro de uma fila. Eu fui atendida bem rápida, como se fosse uma benesse. Isso é um direito, principalmente para aquelas pessoas idosas. Então é interessante que os cidadãos conheçam a Constituição, saibam dos seus direitos para poder exercitá-los e para poder exigi-los. Doutora Marise, esse exercício, vocês já conseguiram ter um retorno nesses 4 anos em que a publicação é feita? Esse retorno, esse feedback do cidadão para a Procuradoria-Geral do Estado, a senhora já conseguiu sentir que teve um efeito prático? É que, na realidade, nossa revista, o público-alvo dela são mais os estudantes da área de direito, né, que buscam muito essa nossa revista como fonte de pesquisa para fazer os trabalhos. Recentemente, nós tivemos uma informação que o ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado, numa decisão dele, ele fez inserir uma matéria nossa de referência da revista, né? Então serve para os juristas, os estudantes de direitos. Normalmente as pessoas leigas, o cidadão comum, não tem acesso a esse tipo de informação, né? Porque acham uma linguagem muito técnica, muito jurídica, né? Mas o advogado, ele carrega consigo essa fama de falar difícil. Acho que o direito também, ele tem um pouco de responsabilidade nesse distanciamento um pouco da população, né? Você falou corretamente. Nós antigamente, o linguajar do jurista era muito carregado, muito pesado, porque falar difícil é bonito, né? É sinônimo de que você entende das coisas, né? Mas só que agora essa visão está sendo mudada. A gente tem que falar de uma forma mais acessível, que qualquer um do povo possa entender, porque um juiz vai dar uma sentença. Aquela decisão que ele está dando, a pessoa tem que aceitar aquela decisão como justa, entender? Não, realmente eu perdi ou realmente eu ganhei, porque de fato eu tinha direito ou porque eu não tinha direito, né? Agora, você lê uma sentença e não entender o porquê que você perdeu ou ganhou, é muito complicado, né? Então, nós juristas temos essa missão de tentar mudar a forma de falar, mudar a forma de escrever. Mas isso já está sendo demonstrado, principalmente nas nossas peças da Procuradoria. Bom, nós temos aqui, eu gostaria de mostrar alguns exemplares da revista da Procuradoria-Geral do Estado. Isso aqui é uma revista, deixa eu mostrar aqui dentro como que se... São textos de cunho acadêmico. E aqui pensa-se uma nova forma de fazer direito, ou uma nova forma, às vezes até uma resolução de algum tipo de conflito inovador, e vocês fazem esse tipo de reflexão aqui nesses textos, é isso? Exatamente. Normalmente nessa revista nós colocamos controvérsias jurídicas a respeito de determinada questão e damos o nosso entendimento de qual o norte a seguir, qual o caminho a seguir, principalmente municiado nos princípios constitucionais, né, que temos que sempre estar valorizando o princípio da valorização do ser humano, tem que estar à frente de todos os outros princípios, a dignidade da pessoa humana. Doutora Marise, quantas constituições o Brasil teve já? Foram 8? Quer me parecer que foram 8 constituições, sim. Né? De memória, assim... Essa que nós estamos, ela representou, na sua opinião, ela conseguiu abarcar a sociedade brasileira de uma forma mais compacta, mais concisa?
Essa nossa Constituição foi considerada a Constituição cidadã, né? Ela é uma Constituição voltada para o cidadão, resguardando os direitos sociais e direitos fundamentais do indivíduo. É uma excelente Constituição. Infelizmente, entre a teoria e a prática, né, distancia-se muito. A nossa Constituição ela é muito boa, ela prevê com bastante rigor, né, os direitos. Agora, se não são observados, aí já é uma outra história. A Constituição norte-americana ela é sempre lembrada por ser muito mais enxuta do que a Constituição brasileira. Algumas pessoas, inclusive, fazem uma relação de que, por ser mais simples, a Constituição norte-americana ela pode ser mais respeitada, mas não é bem assim, né? Nós temos uma lei, uma Constituição que nos rege, só que se não é aplicada, como a senhora falou, a história é outra, mas o problema não está na lei, na Constituição, é isso? Exato. É que a nossa cultura é diferente, né, da norte-americana. No Brasil, qualquer problema quer se resolver por meio de mecanismo legal. Vamos mudar a lei, vamos mudar o código, né? Então, por questão de segurança jurídica, a nossa Constituição realmente ela é bem extensa. Então, tem artigos, tem conteúdo que não é de cunho eminentemente constitucional, não deveria estar dentro da Constituição. Mas eu acho que nesse afã de você tentar resguardar de forma mais concreta aquele direito, se colocou na Constituição para realmente ser exercido. Doutora Marise, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos para falar mais, pensar um pouco mais sobre o direito e também sobre a nossa publicação jurídica aqui acadêmica, tá ok? Tá. Bom, nós voltamos após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje nós estamos conversando com a procuradora-chefe do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, a doutora Marisiana Singe. Doutora Marise, nós conversávamos a respeito das questões constitucionais, fazíamos uma comparação entre as constituições brasileiras e norte-americana. Na sua opinião, na sua avaliação, no que a nossa Constituição poderia ser mais respeitada? Em quê? Eu acho que no aspecto dos direitos fundamentais da pessoa humana, né? Que muitas vezes você relega esse direito em nome de um outro direito. E já está nascendo no seio mesmo dos doutrinadores essa prevalência de que os princípios da valorização da dignidade humana, ela sempre tem que prevalecer sobre outros princípios constitucionais. De que forma a senhora, vamos mudar um pouco de assunto, de que forma a senhora pode expressar ou explicar a importância de ter um órgão como a Procuradoria-Geral do Estado fortalecido? Como é que um cidadão comum pode enxergar na Procuradoria-Geral do Estado um órgão que também possa defender os interesses do cidadão? Porque, na realidade, a Procuradoria-Geral do Estado do Acre, ela promove a defesa do Estado do Acre para garantir as políticas públicas. Então, quando o governo tem um projeto para ampliar uma rua, como no caso a Via Chico Mendes, para fazer algum tipo de obra, esse processo todo passa pela Procuradoria. Nós emitimos o parecer jurídico sobre a contratação, sobre a dispensa de licitação ou sobre a licitação daquela obra para que ela efetivamente seja realizada. Então, esse trabalho jurídico é feito pela Procuradoria, de orientação jurídica, como deve ser feito na forma legal. E isso o governo do Estado tem observado muito. Ele só faz depois que a Procuradoria dá o parecer sobre a legalidade, se efetivamente está sendo cumprido a legislação em vigor. Então é um trabalho diferente da Defensoria Pública, por exemplo, que a Defensoria Pública defende o cidadão, defende a pessoa.
A Procuradoria-Geral do Estado faz uma defesa coletiva, é isso? Exatamente. Os defensores públicos, eles são advogados pagos pelo Estado para defender o cidadão, para defender o particular, o interesse do particular. Enquanto que o procurador de Estado defende o Estado e, ao mesmo tempo, toda a coletividade na aplicação dos recursos públicos de forma efetiva com aspecto legal, se realmente aquilo está sendo aplicado conforme manda a lei. E quais foram os avanços, quais foram as conquistas que a Procuradoria-Geral realizou nos últimos anos que a senhora destacaria, que foram importantes para o fortalecimento do órgão? Nossa, a Procuradoria, ela virou uma página da história. A Procuradoria tinha uma deficiência muito grande na sua parte estrutural, o prédio era antigo e não tinha condições de trabalho nem para o servidor, nem para os procuradores. Agora, sobre a atual gestão do governador, nós tivemos uma reforma ampla no prédio. O prédio já está todo reformado, tivemos modernização na parte estrutural, na questão de computadores, novos computadores. Então, a qualidade de trabalho para os servidores, para os procuradores, melhorou e muito na Procuradoria. Além do trabalho atuante do Centro de Estudos, que dá um suporte na qualificação dos procuradores. Porque além da gente editar essas revistas, os boletins trimestrais, nós também promovemos cursos de capacitação. Então, sempre nós estamos dando, a cada mês vem um professor de fora, assessor de ministro do STF, que já esteve aqui, que virá agora no final do mês para fazer um curso com a gente, o professor Salomão. Então, nós temos esse trabalho também de fazer uma análise preventiva, por exemplo, a Procuradoria, o Estado recebe muito mandado de segurança contra a questão de má formatação de processo administrativo contra servidor. Então, nós estamos trazendo esse professor para orientar, desde o nascidouro daquele processo, o servidor que compõe a comissão disciplinar, como ele deve conduzir a formatação desse processo para que não dê uma nulidade lá fora, para que o servidor não entre em juízo questionando um erro jurídico praticado na formatação desse processo. Então, nós fazemos esse trabalho também de prevenção, porque a intenção não é errar, a intenção não é punir, a intenção não é fazer de forma, de qualquer forma, não, porque depois evitar problemas. Então, senão o judiciário termina anulando todo aquele ato e causa um prejuízo tanto para o servidor como para o próprio Estado, que vai ter que voltar todo o processo, né? Mas esses cursos são para os procuradores, né? Então, tem alguns cursos que são fechados. Esse curso do próximo mês vai ser fechado para os procuradores, os assessores da administração direta e indireta. Mas há cursos que nós abrimos para toda a comunidade jurídica. Nós abrimos para os acadêmicos, juízes, nós tivemos um curso de especialização em direito público que terminou com 76 profissionais, 26 procuradores, se não me engano, uns 12 juízes, advogados, de modo geral, terminou esse curso com a gente. Então, a maioria dos cursos é aberto. Hoje, a Procuradoria-Geral do Estado tem quantos procuradores? Atualmente, nós temos 40 procuradores. É suficiente? 2005, nós passamos por um momento muito difícil, que saíram da carreira mais ou menos quase 14 procuradores e nós tivemos agora a nomeação de 14 novos procuradores. A demanda é grande, tá? Não vou dizer que o número é pequeno, mas em função do crescimento da demanda, nós estamos já verificando um outro modelo de gerencial dentro da Procuradoria. O Dr. Machini já está providenciando, nós já fizemos a adesão à Gespública, né, que é um programa de desburocratização, para nós revermos a questão gerencial dentro da Procuradoria, para que a gestão seja voltada para resultado, para que os processos dentro da Procuradoria sejam mais céleres e sempre visando uma maior eficiência e eficácia na prestação da atividade da Procuradoria. Quando a senhora fala uma renovação do quadro, a senhora fala literal, porque os novos procuradores são novos mesmo, né? Tem gente bastante nova lá, né? Exatamente, nesse novo concurso passaram muitos advogados novos, né? E com pensamentos brilhantes, são estudiosos, tanto é que o concurso da Procuradoria é um concurso pesado, foi um concurso, se salvo engano, com mais de 4 fases, né? Oral, escrita, subjetiva, prática, e esses jovens são estudiosos, né? Passaram aí, está para somar os esforços lá com a gente na Procuradoria. A gente até brinca, o pessoal novo, o pessoal antigo e o pessoal semi-antigo. Semi-antigo.
E o trabalho no interior do Estado? Como é que a Procuradoria-Geral do Estado atua no interior, nas cidades do interior? Nós não temos lotação de procurador no interior. É necessário? Nós atuamos pela demanda. Atualmente ainda não se faz sentir a necessidade de um procurador designado para algum município do estado. A gente tem conseguido resolver, de acordo com a demanda, a gente manda os procuradores daqui e resolver e fazer audiência. E não somente agora em Brasília, né, que nós estamos sentindo necessidade de prover a vaga lá em Brasília, em razão do número de processos em Brasília ser bastante grande e dessa necessidade de você estar fazendo um acompanhamento mais efetivo, porque lá em Brasília, como o número de processos, de um modo geral, vem de todos os estados, normalmente eles vão julgar um processo e julgam assim de montão. Então, se você não fizer um acompanhamento junto com o ministro, de apresentar a memorial, mostrar qual é a sua causa, qual foi aquele assunto controvertido que você quer que seja esclarecido, muitas vezes é deixado, fica omisso isso, porque vai no sistema do rodão, né? Vai ao julgamento e termina passando isso. Então é importante ter um procurador lá fazendo essa atuação mais de perto. Doutora Marise, a senhora falava a respeito desse intercâmbio, dessa vinda de outros profissionais aqui para o Estado para dar cursos para vocês. Nesse processo de vinda desse pessoal para cá, como é que a gente poderíamos nos comparar com outras procuradorias gerais de outros estados? Como é que nós estamos em relação ao trabalho desenvolvido aqui na PGE? Nós estamos muito felizes porque todos os professores que vêm aqui, normalmente eles têm ligação com a Procuradoria. Por exemplo, o professor César Binder, ele era procurador do Paraná, atua em Brasília e é professor da UNB, né, e do UniCeub. Então, ele teceu elogios ao Centro de Estudos, porque em outros estados, por exemplo, o Paraná, o Centro de Estudos não tem uma atuação tão intensa, ele ficou assim encantado com essa atuação intensa do Centro de Estudos da Procuradoria, né? Porque todos os meses concursos, com boletins, então ele diz, nossa, vocês fazem muito, é tal história, a gente tira leite de pedra. Doutora Marise, para encerrar essa nossa conversa, em relação à produção da revista, a revista da Procuradoria-Geral do Estado, a senhora como advogada, a senhora, nos anos que a senhora já tem no direito, a senhora sentiu alguma mudança importante e que a senhora, de uma certa forma, conseguiu externar isso na revista? Sim, a gente, por exemplo, normalmente quando a gente escreve coisas que estão bem, assim, polêmicas, né? Por exemplo, a relativização da coisa julgada, que no mundo jurídico tem como dogma de que uma vez que foi julgado, o juiz já decidiu aquela decisão, ela é imutável, ela não pode ser mais mexida, né? Então o direito está inovando, porque muitas vezes aquilo que foi julgado não foi coerente, aquela decisão não foi justa. Então por que não rever o que foi julgado? Então nós na revista temos um artigo que apregoamos pela relativização da coisa julgada, quando aquela coisa julgada ferir o texto constitucional, porque a Constituição ela é a lei maior do país, então nenhuma outra lei ou nenhuma decisão pode ferir a Constituição. E muitas vezes acontece de uma decisão ir contra a Constituição, uma decisão inconstitucional. Então, nesse caso, nós e alguns, eu sou precursora, né, de vários doutrinadores que são firmes nesse sentido de poder, sim, rever essa decisão. É a chamada da relativização da coisa julgada. Tem alguns doutrinadores que acham um horror. Eles dizem que é a questão da segurança jurídica. Como é que o cidadão vai ter a segurança jurídica? Ganhei a ação. Então, transitou em julgado, ninguém mais pode me tirar aquele bem de vida. Eles acham que com essa relativização eu estaria fragilizando a segurança jurídica. Mas também nós não apregoamos essa relativização de forma qualquer, de qualquer momento não. Em casos específicos e excepcional, né? Desde que aquela decisão for mesmo estiver violando princípios constitucionais. Aí sim, excepcionalmente, nós poderíamos, num outro processo, rever o que já havia transitado em julgado. Essa é uma grande inovação do direito. Doutora Marise, antes da publicação da primeira edição da revista, algum colega seu de trabalho já tinha lhe externado a necessidade de ter um órgão, um instrumento desse aqui no Estado? Por exemplo, ele sentiu a necessidade de escrever alguma coisa e não tinha onde?
em relação especificamente a essas questões de teses acadêmicas do direito? Sim, inclusive eu tenho com uma muito boa lembrança a nossa colega, a doutora Maria Cesarineide Souza Lima, que agora é juíza do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região, né? Antes de ser instalado o Centro de Estudos Jurídico, ela dizia: Marisa, nós precisamos formar o Centro de Estudos aqui na Procuradoria para que nós possamos fazer a divulgação dos nossos entendimentos, porque a gente mora aqui no Acre, as pessoas de fora acham assim que a gente está aqui no Acre, está alienado das coisas, mas não. Nosso pensamento jurídico, os nossos trabalhos não deixam a desejar a nenhum outro lugar do Estado do Brasil. Doutora Marisa, e a periodicidade dessa revista? De quanto em quanto tempo ela é impressa, ela é veiculada? A periodicidade dela é anual e são 500 exemplares que nós editamos. Nós mandamos esses exemplares para todos os tribunais superiores, os tribunais de justiça, os membros da magistratura local, todos os operadores jurídicos, a gente manda a revista. E a distribuição disso? Vocês... Endereçamento específico. Ok, doutora Marisa, olha, nós agradecemos muito a sua presença aqui, parabéns pelo trabalho de concretização, né, porque fazer uma revista não é algo simples, exige muito esforço, e com a estrutura que vocês têm, acho que realmente é algo assim que deve ser bastante elogiado. E trabalhar com ciência nunca é simples, e realmente mais ciência do direito ainda, então deve ser realmente algo assim muito trabalhoso. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigado pelo esse espaço que você está nos proporcionando de poder divulgar a atuação da Procuradoria-Geral do Estado do Acre. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Bem, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.